Gerlane, lembra das dificuldades que nós passamos? A gente dormia sem saber quando é que nós conseguiríamos reverter essa situação. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e esse novo vídeo. Ele continua sendo um vídeo da série Chegou a Hora de Crescer. É um vídeo muito importante e vai ser um dos vídeos que vai te entender, vai te explicar, né? E vai fazer você entender como transformar desafios, isso mesmo, como transformar desafios em bênção. Existem desafios, provas que Deus permite na nossa vida e Ele mesmo transforma isso em bênção. Mas tem coisas que nós procuramos com a nossa mão que nós mesmos atrasamos as bênçãos de Deus. Um exemplo disso é Moisés. Quando Moisés matou aquele egípcio, ele fugiu. E Deus só transformou aquela fuga, aquele problema em bênção na vida de Moisés depois de 40 anos, mais ou menos. Não foi, Gerlane? Exatamente. Palmas para Gerlane. Seja muito bem-vinda, Gerlane. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Curte, comenta e compartilha. Nos segue aí. Gerlane, e aí, o que você vai falar para eles? Pegue sua Bíblia. Peraí. Pega a Bíblia. O que mais? O seu caderninho. Opa, aqui o caderninho tem post-it de novo nele, hein? Tem bastante post-it aqui. E o que mais? Qual que é a ferramenta? E uma caneta. Caneta, não se esqueça delas. Então, vamos dar continuidade ao assunto aqui. Moisés, ele matou o egípcio. Depois de 40 anos, Deus transformou o rumo de Moisés. Deus colocou Moisés de frente com o destino ao qual Deus traçou para Moisés. E aí aconteceu tudo o que nós já sabemos. Moisés tirou o povo da escravidão e foi fazer a vontade de Deus. Mas o que eu quero falar para você neste vídeo é sobre a história de Davi, que está em 1 Samuel 22. A história de Davi fugindo do rei Saul. Ele se esconde na caverna de Adulão, que significa lugar seguro. E Saul, com inveja de Davi, mais uma vez eu quero te falar que quando você defende a verdade, quando você defende a Deus, a Cristo, muitos se levantam contra você com inveja. E a inveja é as pessoas não terem e não querer que você tenha também. Já aconteceu alguma vez com você? Alguém já se levantou contra você por inveja? Escreve aqui nos comentários se alguém se levantou contra você com inveja. Então vamos lá. Todas as vezes que você levanta em prol de uma causa, que é a verdade, as coisas desandam para o seu lado. Pessoas tentam te atrapalhar, pessoas tentam fazer você parar, mas Deus sempre toma o rumo da história. Verdade. Não é verdade, amor? Verdade. Eu me lembro agora de uma parte que aconteceu na nossa vida. Gerlane e eu, nós fazíamos parte de uma instituição ao qual nos ensinou naquela época, na época que nós estávamos lá, que Cristo não salvava pela fé, que Cristo não salvava e que nós não éramos pecadores. Ensinou que não adiantava nós crermos só em Cristo, mas a salvação dependia de certos pontos e também dependia da nossa forma de agir, ou seja, das nossas obras. E nós cremos que 2 aos Efésios diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Então eu quero contar para você a história do que aconteceu. Bem resumidamente, nós estávamos nessa instituição e o Espírito Santo me despertou para começar a estudar a Bíblia. E ali Deus tomou os caminhos e nós tivemos que sair daquela cidade. Nós somos, de uma certa forma, injustiçados por acreditar somente na justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos
perseguidos no nosso casamento, tentaram acabar com o nosso casamento. De certa forma, destruíram alguns planos que nós tínhamos naquela cidade. Mas nós pensávamos que tínhamos uma carreira ali, que tínhamos muito tempo ali. Mas Deus sempre intervém na história com a sua mão poderosa. Depois disso, nós fomos expulsos da cidade. Não que nos expulsaram, mas Deus, pelas circunstâncias, nos expulsou, assim como fez com Davi. Pelas circunstâncias, Davi foi expulso daquele lugar. Deus nos expulsou. E sem entendermos, porque há pessoas lá que nós amamos até hoje. Amamos, respeitamos, gostamos de estar juntos, conversar. Mas lá nós permanecemos naquela instituição por mais de décadas. Eu por mais de uma década. Minha esposa por mais de 2 décadas. E aquela descoberta foi muito traumatizante para nós. Nós saímos da religião e entramos diretamente numa vida espiritual com Cristo, com Deus. Descobrimos o verdadeiro amor do Senhor. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você porventura tem medo de alguma coisa, de alguma circunstância, se o medo te paralisa, creia que o verdadeiro amor de Deus por você, ele lança fora todo esse medo. Amém. Então aconteceu que nós saímos daquele estado, era um estado que nós morávamos em Minas Gerais. Eu sou de São Paulo, casei, moramos em Minas, ficamos lá 6 anos. Quando nós saímos de lá, nós viemos para a Grande São Paulo. Chegando na Grande São Paulo, passamos por inúmeras dificuldades, inclusive fome. E quando você passa dificuldades, você passa fome, você fica vulnerável. Mas se você tem uma vida firme diante de Deus, no sentido de que você é sensível a ouvir a voz de Deus. E o que é ser sensível a ouvir a voz de Deus? A voz de Deus não é aquela voz que vem bradando do alto, não. Deus fala por sinais. Deus fala principalmente pela palavra. Deus usa pessoas para nos conduzir novamente aos sinais da Bíblia. Então isso são as formas de Deus falar conosco. E mas Flávio, como é que eu ouço a voz de Deus? Bom, se você só ora e só lê a Bíblia em momentos de dificuldade, vai ficar difícil você ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, quando você só quiser ouvir a Deus no momento de dificuldade. Vai ficar meio embaralhada a conexão. Mas o segredo é você manter uma vida de oração, de leitura da Bíblia e uma vida de jejum. O jejum ele quebranta a sua carne, mas ele tem que ter um intuito, quebrantar a sua carne para que você se junte mais a Deus com humildade. E ali passamos fome, passamos dificuldade. O propósito de Deus se mostrou um pouco embaralhado, embaçado na nossa vida. Até que então, com muitas dificuldades, pedindo a Deus que fosse o nosso escape, Deus interveio na nossa prova. É verdade. Você falando de oração e jejum, a gente vê a história de Daniel, né? Que orava 3 vezes ao dia. Sim, excelente. Ele se consagrou ao Senhor, né? Se consagrou, E isso teve porque... resposta, Sim, né? boa. Ele tinha momentos que ele se ausentava 3 vezes ao dia. Sim, Fora a vida interna, íntima dele com Deus, né? verdade. É muito importante. A Bíblia é o nosso manual de vida, gente. A Bíblia ela é o nosso manual de fé, de vida, de prática. Quem segue os conceitos que a Bíblia diz tem uma vida menos cansativa nessa terra. Menos afadigada. Porque sabe passar pelos momentos de uma forma correta. Perfeita? Não, mas correta. E ali Deus, orando a Deus, em questão de 15 dias, né, Gerlane? Foi. 15 dias, Deus mudou a nossa sorte. Verdade. Nós saímos de um estado preocupante, nós estávamos com medo, nós estávamos cansados, nós estávamos
duvidosos do que Deus tinha para nós. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos arrancou da caverna e nos trouxe para realmente, nós vamos falar dessa caverna, mas realmente nos trouxe para um lugar seguro que é debaixo das asas de Cristo. O Salmo não diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Verdade. É um salmo messiânico, não é, Gerlane? Sim. Mas ele pode ser aplicado à nossa vida, sim ou não? Com certeza. Com certeza. Toda palavra Com de certeza. Deus É aplicável à nossa vida, né? à nossa vida. Então, depois que aconteceu isso, depois que Deus nos tirou desse sufoco, eu ainda ficava, Senhor, qual que é o meu propósito de vida? Senhor, o que eu devo fazer para te honrar? Como que eu posso servir ao próximo? Isso sempre ardeu dentro do meu coração e do coração da minha esposa. Nós sempre amamos ajudar as pessoas. E esse propósito, ele cada vez mais se mostrava distante de mim. As dificuldades foram aparecendo, Deus também foi aparecendo, até o momento que, no meio da tempestade, Deus me mostrou o meu propósito, que é treinar pessoas por meio da palavra de Deus para que elas adquiram inteligência emocional e andem conforme os propósitos de Deus para ter uma vida menos sofrida nessa terra. Porque... Pode falar. E todos os sinais de Deus que Deus enviou a nós, né? De forma que cooperou, né? Para o nosso bem, para nos trazer todos os sinais, ao nosso destino novamente, né? Ao nosso propósito. Sim. Né? Porque às vezes a gente, diante de tantas coisas nessa vida, a gente fica disperso, não fica? Fica. Com tantas coisas nessa vida, com tantos afazeres. E Deus nos trouxe. E Deus de alguma nos arrebanhou, forma, né? Deus de alguma maneira, Ele tem que apertar nós também de alguma forma para trazer nós. Sim, Deus tem seus pra meios, perto né? dele, né? Deus tem seus meios. Deus tem seus meios. E em meio a toda essa prova, eu falei, Deus, Senhor, tudo isso que eu estou passando, pânico, sintomas depressivos, ansiedade, medos contumazes. Eu falei, Deus, se o Senhor me ensinar a sair disso pela sua palavra, eu vou ajudar as pessoas a entenderem e compreenderem a sua Bíblia como um manual para que elas também saiam das dificuldades mentais, psicológicas, que elas tenham inteligência emocional. Não que eu seja o dono de tudo, mas o que eu estou apresentando para vocês é um remédio eficaz para toda a dor, que é a Bíblia. Verdade. Já você citou um ponto importante, que o remédio para toda a dor é a Bíblia. Exatamente. A gente usa tantos meios que o Senhor mesmo nos deixou, né, nesse mundo, né, para a gente usufruir. Mas o principal meio é a Bíblia. Exatamente. Ela é o nosso manual para caminhar nessa terra. Exatamente, meu amor, exatamente. E dada essa introdução de tudo que nós passamos, eu vou mergulhar no texto com você. Vamos lá? Está lá em 1 Samuel 22. Eu vou ler uma parte e você acompanha na sua Bíblia o restante depois que acabar o vídeo ou durante o vídeo. De preferência, depois que acabar o vídeo, faça suas anotações. Coloque em prática. Todos os vídeos que eu gravo são para que você coloque em prática os ensinamentos. Então vamos lá. Davi retirou-se dali, se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se todos os homens que se achavam em aperto, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Ele se fez chefe deles, e eram como ele uns 400 homens. Olha só, aqueles homens, eles não sabiam, quer dizer, eles sabiam da existência de Davi. Davi não chamou aqueles homens.
Mas um homem que é segundo o coração de Deus, um homem que é temente a Deus, um homem que procura andar na verdade de Deus, ele atrai as pessoas certas. Mas você deve estar se perguntando, peraí, Flávio, eram homens endividados, eram homens amargurados de espírito. A Bíblia diz que eram também homens que se achavam em aperto. Peraí, Flávio, como que você pode falar que esses homens eram pessoas certas? A primeira lição que nós aprendemos é que todas as pessoas têm o direito de mudar. Todas as pessoas têm o poder de se transformar. Eu não estou falando de livre-arbítrio, de livre agência. Eu estou falando que dentro dos decretos de Deus, dentro do que Deus já colocou na sua vida, você tem o poder nas suas mãos de se transformar. Ah, Flávio, como assim? Deus disse para Daniel, ser forte e corajoso. Deus tinha colocado, Gerlane, a coragem em Daniel, sim ou não? Não. Deus incentivou Daniel, em 10 de Daniel, a ser o quê? Forte e corajoso. Ser forte. Quem mais? Ser forte. Isso. Quem mais Deus incentivou a ser corajoso? Josué. Ser forte e corajoso. Então, se Deus deixou a coragem, é para que você, é para que eu consigamos pegá-la. E outra coisa importante que o Senhor veio a Daniel através da resposta de oração. Exatamente. Ou seja, uma vida de consagração, de jejum. Ele ouvia a voz de Deus, Sim, ele ouvia a voz de Deus. E quem eram esses homens endividados? O que significa, Gerlane, ser endividado? Por que Deus colocou os endividados, os em aperto e os amargurados próximo de Davi, para que Davi montasse, a Bíblia diz que foi o exército mais letal, o exército mais fiel. Vamos lá. Os endividados eram simbolizados por homens quebrantados. A dívida ela não era só financeira, mas ela simbolizava o quê? Amargura, vergonha e ausência de futuro. Eram homens que não tinham mais perspectiva de vida. Era um homem esquecido na história, né? Sim, eram homens candidatos à transformação. Aqueles homens endividados, eles tinham o coração aberto, eles estavam com o coração vazio para serem preenchidos pelas coisas de Deus. Como você sempre diz, né? São os improváveis. São os improváveis. São os improváveis. Aqueles homens, eles carregavam o papel de serem leais. Eles carregavam a virtude de serem leais. E um ensinamento muito importante que eu escrevi aqui. Aqueles homens que foram arrancados do buraco, bem fundo, eles eram profundamente capacitados por Deus para serem soldados fiéis. Você viu o significado de ser um soldado endividado? Não que a dívida vá fazer isso com você, não porque você, agora eu vou procurar dívida para poder entrar nesses requisitos. Não. Eram homens que estavam à margem da sociedade. Se você se encontra hoje num buraco, tenha certeza que quando Deus te tirar, porque foi assim que Deus fez comigo, Deus me tirou do buraco emocional. Deus me tirou do buraco. Eu tinha feito tratamentos, muitos tratamentos. E eu sentia ainda que faltava algo. E quando eu descobri que esse algo está na Bíblia, mudou minha vida. A minha vida foi transformada. A mudança foi visível, né, Gerlane? Sim. O meu comportamento foi visível. O meu falar mudou. Saber controlar os pensamentos e dirigi-los mudou também. A forma com que eu vi. Então,
tudo isso. Então, quando Deus te arranca do buraco, significa que ele vem em você. Ele vem em você. A qualidade de ser leal a ele. É verdade. Não é verdade? Sim. E o próprio Deus vem fazendo isso em nós, né, amor? E os homens amargurados? Qual que é a qualidade daqueles homens amargurados? Os amargurados são os que se rendem a Deus. Sim. Eles são transformados em guerreiros fiéis, leais, apaixonados por arrancar pessoas do buraco também, a ser apaixonados a transformar vidas. Então, é mais um sinal de que a amargura dentro de você, ela molda o seu caráter, ela molda o seu desejo, ela te impulsiona a você transformar vidas. E é interessante isso, amor, que Deus, ele chama esses. Sim. Né? Como fez Davi passar por esses homens, né? Esses esquecidos, esses incapacitados. Imagina só esses homens amargurados. Que passagem gloriosa. Quantas coisas eles passaram? Eu imagino porque eu já senti isso. Quando nós tivemos dificuldades de alimento, aquela amargura me tomava que eu falava, Senhor, eu nunca mais quero voltar para esse estado. Foi. E as pessoas que eu ver nesse estado, eu vou ajudá-las. Amém, é verdade. Então hoje, embora as coisas, graças a Deus, estão andando, nós estamos voltando, graças a Deus, a ter fôlego, eu vejo que uma palavra tira uma pessoa do buraco, da amargura. Um pacote de açúcar, um pacote de café, um pacote de arroz, de feijão. Você tira a pessoa da amargura, porque a fome, ela provoca amargura. A fome espiritual, ainda mais. E a fome de você descobrir o seu destino para agradar a Deus é ainda mais forte na sua vida. Então hoje, se você ainda não sabe qual que é o seu destino, quais que são os passos que você tem que seguir para transformar a sua vida, para voltar ao ponto original, ao plano original de Deus na sua vida, você precisa se perguntar, Deus, o que a minha família já falou que eu tenho de qualidades? Deus, o que arde no meu coração para que eu possa transformar vidas? E Deus, como é que eu posso olhar o que o mundo precisa dentro de todos esses dons que Deus me deu para que eu possa servir ao próximo? Pronto! Você já juntou as pistas necessárias para o mapa que Deus fez? E ali está o ponto principal, né? O plano original de Deus. Essas perguntas fazem você voltar ao plano original de Deus. Voltando ao plano original de Deus, você consegue olhar novamente para o seu futuro, ao qual Deus preparou para você. Olha só que importante. São perguntas que tira você do estado que você está de amargura, do estado que você está de endividado, né? Mas não só financeiro, mas, como eu disse aqui, o endividamento é uma falta de perspectiva. Aqueles homens estavam com falta de perspectiva. Eu me encontrava com falta de perspectiva de vida. Eu me deitava e eu não via resultados financeiros. Eu levantava, eu não via resultados financeiros. Eu deitava, eu não via comida. Eu levantava, eu não via o café. E aquilo foi me movimentando a estar mais próximo de Deus, a buscar mais o que Deus tinha para mim. A buscar mais o que Deus tinha para mim. E aquilo me impulsionou, me catapultou para cima depois de uma ligação, não foi, Gerlane? Nós estávamos andando e eu recebi uma ligação de um rapaz que eu tinha atendido há tempos atrás. Ele falou, Flávio, da mesma forma que você transformou minha vida, eu quero te passar o segredo para transformar a sua. Ele me passou um segredo. E esse segredo, em 15 dias, transformou a nossa vida. Então, quando você transforma vidas, vidas te transformam. E o sentido da vida não é dinheiro. Quando você chega no topo, você vai perceber que não é dinheiro.
Se trata de pessoas. Transformar vidas. A gente vê essa passagem, essa mesma passagem de Davi com os discípulos. Você falou um ponto importante, porque mas aqueles discípulos eram médicos, pescadores, tinham dinheiro, mas às vezes você pode ter tudo isso nesse mundo, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. E Cristo passou chamando eles, né? E eles passou a seguir Jesus. Da mesma forma, passou a abandonar tantas coisas, né, amor? Para viver em prol de Jesus. Verdade. E o mesmo aconteceu com Davi e esses homens aqui no capítulo 1 de Samuel, capítulo 22, o versículo 2 fala: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Então, a gente vê o próprio Pedro, isso na tradução, né? João Ferreira de Almeida, né? Isso. A gente vê Pedro, né? Uma situação de Pedro que vocês sabem muito bem. Nós falamos no vídeo passado, né? Exatamente. E volta lá no vídeo lá. Volta lá no vídeo lá. Isso mesmo. Por dentro dos conteúdos. Isso, vamos lá. Então, o que eu quero te passar como lição? Quais conselhos eu quero te passar? A primeira lição é que a crise, ela atrai pessoas em aperto. Davi atraiu pessoas em aperto no seu momento de aperto. Mas ele teve resiliência. Ele conseguiu fazer daquele momento um momento de vitória. A adversidade, ela pode nos colocar em situações difíceis, mas também pode ser um momento de liderar positivamente. Em tempos de força, nós levantamos os outros. Então, se você tem resiliência nos momentos difíceis, e se você descobriu que Deus te colocou para liderar pessoas, você pode ter certeza que Deus vai colocar as pessoas no seu caminho. Mas se você não nasceu para líder, você também pode ter certeza que essas adversidades servem para você também levantar os caídos. Flávio, mas eu não sei ensinar. Você se torna especialista naquilo que você passou, aprendeu e venceu. Certo? Outra lição. Confiança inabalável em Deus. Confiar em Deus que Ele pode e vai nos guiar, mesmo nós não enxergando. Davi não se deixou vencer pelos medos. Se o medo te paralisa, você precisa fazer algumas perguntas para você. O medo vai falar para você, não vai dar certo. Você não vai conseguir atingir suas metas. E aí você se pergunta, e se der certo? E se eu atingir as minhas metas e transformar vidas? Esse é o mais importante que você precisa reconfigurar Gerlane, dentro da sua mente. lembra das dificuldades que nós passamos? E as dificuldades, A gente dormia sem elas saber nos firmam quando é que em nós algo conseguiríamos inabalável reverter essa situação. Mas nós estávamos firmes de que Deus viria, nós estávamos inabaláveis. E estar inabalável não é você estar lindo, pomposo na prova, não, é você mesmo estar debilitado, você crer que você não será abatido. Está confiante, né? Como o próprio Davi, né? O salmista vai escrever isso muito bem no Salmo 57 e 142, né? A confiança de Davi em estar ali fugitivo, né? Um fugitivo, aprisionado, mas confiante na misericórdia de Deus. Verdade. Outro conselho que eu quero te dar, outra lição que eu quero que você anote, é que em tempos de crise, honre as pessoas que estão ao seu redor. Honre sua esposa. Honre os seus amigos. Olhe também, principalmente se você não é casado, porque quem casa primeiro tem que olhar para a sua casa. A palavra de Deus diz que aquele que não sabe cuidar da sua família é pior que um descrente e negou a fé.
Então, se você não é casado, olhe também para os seus pais, primeiramente. Não se que eu quero dizer que um casado não olhe para os seus pais, mas olhe para os seus pais, honre os seus pais. E agora, os conselhos rápidos, né, amor? Isso. Abrace a vulnerabilidade para você crescer. Olha só, né? Abraçar a sua vulnerabilidade para você crescer. Ao invés de esconder dificuldades ou fracassos, use-os como base de crescimento. E nós ficávamos, né, amor? Como é que nós vamos sair desse aperto? Como é que nós vamos fazer? Depois que nós recebemos o segredo do nosso ex-cliente que nos ajudou naquela época, nós montamos estratégias. Monte estratégias. Valide estratégias para você poder sair desse aperto. E ficávamos, né, Gerlane? Dia, noite, e graças a Deus almoço, café, e nós almoçávamos aquelas estratégias até o dia que nós não esperamos o dia perfeito. E nós rodamos aquela estratégia. Ou seja, nós abraçamos a vulnerabilidade. Em que ponto você está vulnerável? Anote ele. Eu estava vulnerável na minha mente. Os meus pensamentos tentavam me atrapalhar. O meu emocional tentava me atrapalhar. Mas eu olhei para aquilo, abracei com força a minha vulnerabilidade e falei, Gerlane, não existe dia perfeito. A estratégia está pronta, rodamos a estratégia. Verdade. Então, abrace a sua vulnerabilidade e use-a como base para o seu crescimento. As escolhas, quer dizer, escolha suas respostas, não as circunstâncias. Eu quero dizer que a inteligência emocional, ela é sobre o controle interno. Se você tem inteligência emocional, você consegue ter um autocontrole, que a Bíblia diz que é a mansidão, é o domínio próprio. Está lá em Gálatas. Isso é ter o autocontrole. Eu quero que você se lembre que você não pode controlar as circunstâncias, mas você pode controlar como você adapta, como você canaliza isso dentro de você, como você ressignifica isso dentro de você. Você não precisa ser uma esponja que absorve toda a pressão das circunstâncias, mas você precisa olhar para as circunstâncias de uma visão macro. Eu lembro que a pressão era tanta, né, Gerlane? Era aluguel para pagar. Nós estávamos para ser despejados de onde nós morávamos. A pressão era tão grande, era tão forte, que eu usei aquilo para controlar as minhas emoções. Eu olhei para aquilo de uma visão macro e falei, já que está acontecendo, eu preciso ter resiliência, encarar essa situação de frente e procurar rapidamente dentro do que eu já tenho para mudar a minha vida, para transformar o meu cenário, para pagar as minhas contas. Ah, mas dinheiro não é importante. É importante sim. Fala isso para quem você deve, fala isso para quem você deve aluguel, fala isso para o dono do mercado. Há fases da nossa vida que nós temos que nos empenhar 100% para garantir o dinheiro, para trazer o sustento para nossa casa. Isso é o mais importante. E aí, essa situação mudou a minha vida. Resiliência. Flávio, eu não sei quais ferramentas eu tenho para sair do aperto. O que você tem agora é o que Deus preparou para você sair do aperto. Isso é um caminho de Deus. Ah, eu estou esperando um milagre. Não. O milagre ao qual nós recebemos no dia da ligação, nós estávamos indo fazer um bico, né, amor? Eu estava fazendo um bico na construção civil. Isso não é vergonha para ninguém. Mas o meu propósito sempre estava claro. Como eu vou servir pessoas? O telefone tocou. Deus fechou o caminho do bico. Né? Eu terminei, entreguei o que tinha que entregar. E eu voltei, né, em questão de dias, para esse meu foco. Então, o que você tem hoje é a ferramenta que Deus te deu. Ponto. Esse é o caminho de Deus na sua vida. Olhe para o que você tem e faça o que você tem que fazer. Uma coisa importante, sempre tenha pausas antes de uma reação. Tem reações que, óbvio, vão te pedir uma agilidade nas respostas. Mas no vídeo anterior eu falei, sempre pense. Se a situação envolve pressão,
sempre tenha de 48 a 72 horas para você poder tomar uma reação. Esvazie o teu corpo de adrenalina, de cortisol. Tem áreas do seu cérebro que elas ficam nebulosas para você tomar decisões mais coerentes. Espera. Principalmente quando você está passando por um processo difícil. Como, Isso mesmo. Davi, em meio ao deserto, ele buscou, orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. E eu quero te dizer... Deus, Exatamente. Antes de tomar decisões, ore a Deus diante de qualquer situação que você estiver passando. Porque através da sua oração, você terá a resposta. Exatamente. E outra coisa, amor, você falou uma coisa muito importante. Não queira ouvir a Deus somente em momentos de crise. Não queira ouvir a Deus. Você pode sair um pouquinho mais machucado. Um pouquinho mais confuso, porque Deus vai ter os meios de tratar você. Com certeza. Tenha certeza disso. Ai, Deus me tira me tira desse problema. Deus vai te tirar, mas Ele vai te dar outro problema para você poder sair desse problema. Deus, eu quero ter inteligência. Deus vai te colocar problemas para você resolver. Deus nunca vai te dar uma situação fácil ao qual você pensa que vai ser. Mas lembre-se que toda situação a qual enfrentamos, seja qual for, é para crescermos em maturidade, em obediência, Justo. em conhecimento da palavra de Deus. Meu amor, tá dando 40 minutos de vídeo, meu amor. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Anotem aí o que nós estamos falando. Então, eu quero dizer para você que você precisa ter uma vida diante de Deus e entender que as crises, elas servem para te arrancar do buraco. Lembre-se, as crises que você procurou com a sua mão, Deus vai te tirar, mas vai demorar um tempo. Com qual tempo? Depende do seu arrependimento. Depende principalmente da vontade de Deus. Mas as crises ao qual Deus te impulsionou para dentro delas, Deus vai te arrancar de uma maneira meteórica, que vai impactar sua vida. Mas você precisa aprender com os erros. Verdade. Eu quero falar para você que em algum lugar dessa tela aqui tem um lugar, um QR Code para você escanear e adquirir o nosso manual de inteligência emocional. Quer descobrir o propósito de Deus na sua vida? O manual vai te ajudar. Quer descobrir como você lidar em situações de crise? O manual vai te ajudar. Quer descobrir como gerir suas emoções? Qual emoção está te tomando naquele momento? Como neutralizá-la? O manual vai te ajudar. Então, escaneie o manual e adquira ele. As palavras finais, amor? Agradecer, né? Agradeça. Pela participação de todos aqui. Siga, comente, compartilhe. Seja um agente facilitador na vida do seu próximo. Se esse vídeo te ajudou, abençoa o teu próximo. Leva o nosso trabalho até ele também, nos abençoe também, para que a mensagem que nós estamos trazendo do Evangelho, a mensagem de Deus, a mensagem da Bíblia, possa impactar vidas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Pronto.